A paz do nosso Senhor Jesus, espero que estejam todos bem. Hoje vamos estar a estudar Atos capítulo 9, mas antes que nada vamos fazer a nossa pequena oração, agradecendo ao Espírito Santo por mais um dia, que Ele venha abrir o nosso entendimento, que Ele que ensina, que Ele que direciona, ok? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, te agradecemos por mais um dia, Pai. Te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor venha nos dar uma direção, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para entender a Tua palavra, meu Pai. Que nesse momento haja libertação, haja salvação, e que tudo aquilo que esteja oprimindo a nossa alma, Pai, que seja qualquer área da nossa vida, que o Senhor venha libertar, o Senhor venha curar, o Senhor venha arrancar o mal pela raiz. Em nome de Jesus que assim seja. Amém. Então, como eu tinha dito, desculpa, e vamos estar a estudar Atos capítulo 9. Então, em Atos capítulo 9 fala da conversão de Saulo. Saulo perseguia os cristãos nessa época. Como uma pessoa que se considerava e como seguidor de Jesus Cristo, Saulo perseguia até a morte e torturava essas pessoas, ou seja, e fazia mesmo coisas macabras com as pessoas que eram seguidores de Jesus. Só que teve um dia, que fala aqui, por exemplo, a partir do versículo 3, não? Porque teve um dia que ele ia a caminho, não? A caminho de Damasco, para também continuar a perseguir, a fazer o que ele fazia. Porque é assim, Saulo, ele perseguia os cristãos, mas ele pensava que estava a fazer algo bom para Deus. Ele pensava que estava a cumprir as normas, as regras que agradam a Deus. Então, para ele, os cristãos estavam a blasfemar contra Deus, estavam como eu posso dizer? Estavam a desrespeitar as leis de Deus. Entende? Então, às vezes, na nossa vida também acontece coisa assim. Que temos familiares, temos pessoas que não aceitam o nome de Jesus, não aceitam que Jesus tem poder para curar, para libertar, para restaurar e vice-versa. Então, quando nós falamos de Jesus, as pessoas começam a ficar perturbadas, começam a sentir raiva de nós. E nós muitas vezes também nos sentimos frustrados, também queremos debater, não entrar no debate, mas temos que entender que essas pessoas, elas, igual que nós também abordamos o nosso argumento de defender a nossa fé, não de crer em Jesus Cristo como o nosso único Senhor e Salvador, essas pessoas também, ao não ter o conhecimento de que Jesus é o nosso Salvador, que Ele veio para salvar, não veio para julgar, então Paulo, para ele estava fazendo algo bom para Deus, eliminando os seguidores de Jesus. Para ele era algo bom, porque para ele estava a glorificar o nome de Deus. Mas o que ele mal sabia era que Jesus era o Filho de Deus. Então, nós temos que entender que a nossa luta, como diz a Bíblia, não é contra a carne, não é contra a sangue. Ou seja, não é contra pessoas, mas sim contra os principados, contra as forças do mal, contra os príncipes das trevas. Então, nós temos que entender que Paulo, nesse sentido, ele não estava a pensar que estava a fazer algo mal para Deus. Porque ele era religioso. Por isso eu digo, temos que ter cuidado com ser religiosos. Por quê? Porque vamos entrar na doutrina, vamos entrar em leis, em vez de entender que é um relacionamento com Deus, que é colocar em prática a palavra de Deus. Porque quando colocamos em prática a palavra de Deus, começamos a ter o caráter de Cristo, começamos a ver que tem condutas que nós vamos fazendo, que falhamos, mas vamos vendo que temos que retificar. Por quê? Porque não é algo que agrada a Deus, mas para isso temos que ler a palavra e entender o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Entende? Então, Saulo, desculpa. Eu digo Paulo porque quando ele teve esse encontro com Jesus, ele passou de ser Saulo a ser Paulo, ok? Vamos chegar até lá. Então, o que acontece? Então, para Saulo, ele estava fazendo algo bom para Deus. Igual que nossos familiares, igual que pessoas do nosso trabalho, não acreditam que Jesus pode restaurar, não acreditam que Jesus pode curar. Por quê? Porque não tem essa fé, igual que nós estamos a ter experiência com Jesus. Mas eles creem que podem servir a Deus de uma outra forma. Mesmo que seja errado, mas é por isso que eu digo, quem convence é Jesus, quem convence é Deus, não somos nós. Entende? Então aqui, Saulo, no versículo 3 do capítulo 9 de Atos, diz assim: E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Então nós vemos aqui que Saulo
teve um encontro, ou seja, teve uma visão com Jesus. No meio do caminho para perseguir aos seguidores de Cristo, ele teve uma visão com Jesus. Então, por que aqui Jesus fala assim? Saulo, Saulo, por que me persegues? Vamos ver uma coisa. Saulo estava perseguindo a Jesus ou estava perseguindo os seguidores de Jesus? Saulo estava perseguindo aos seguidores de Jesus, certo? Mas por que Jesus fala assim? Saulo, Saulo, por que me persegues? Ou seja, todo aquele que vem a Cristo, todo aquele que aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, não é religião, não é igreja A, não é igreja B, não é igreja C. Mas sim entender que todo aquele que aceita Jesus no seu coração, o Espírito Santo dentro do seu coração, tem que entender que já agora é de Cristo, já agora pertence a Jesus. Então, quando uma pessoa te rejeita, quando uma pessoa te difama, quando uma pessoa fala mal contigo, quando uma pessoa vem fazer o inferno da tua vida, tens que entender que quem é essa pessoa, porque essa pessoa está em trevas, então se está em trevas, ainda não vem a Cristo, então essa pessoa vai te fazer guerra, essa pessoa vai te oprimir. Mas temos que entender que essa pessoa está sendo usada pelo mal, está sendo usada pelas trevas. Então, assim como existe o bem, existe também o mal. Então, por que Jesus diz aqui, Saulo, Saulo, por que me persegues? Então, nós temos que entender que quando as pessoas nos tratam mal, não é por causa de nós, não é por ser nós mesmos, na nossa personalidade, não. É por causa de Jesus. Por isso as pessoas nos perseguem, por isso as pessoas não nos suportam ver, por isso chegamos num local e parece que todo mundo nos olha mal. Mas é por causa do nome de Jesus. Por isso Jesus não foi dizer, por que persegues aos meus seguidores? Por que persegues aos meus discípulos? Não. Jesus disse assim, por que me persegues? Ou seja, nós somos de Jesus. Quando aceitamos a Deus, não a Jesus Cristo, como o nosso único Senhor e Salvador, temos que entender que todas as pessoas que nos fazem guerra, tudo aquilo que vem para nos oprimir, não é a nós que está fazendo diretamente a nossa pessoa, não. É a Jesus. Então, temos que entender aqui. Se é Jesus quem está a perseguir, então quem nos defende? É Jesus quem nos defende. Porque Jesus apareceu aqui para defender os seus seguidores. Então, quando uma pessoa nos vem nos perseguir, não está a perseguir a nós mesmos. Não é por causa da nossa, do nosso dinheiro, ou por causa de que tem inveja de nós, ou por causa disso, ou por causa de outro. Não. É por causa do nome de Jesus. Por isso Jesus perguntou aqui, Saulo, por que me persegues? Não disse, Saulo, por que persegues aos meus seguidores, aos meus discípulos? Então, se Jesus aqui está a falar diretamente a Saulo, porque ele persegue, temos que sentir-nos privilegiados de ter a Deus, de ter o Filho dele aí lutando por nós. É por isso que nós temos que entender que quando a pessoa está a nos fazer guerra, é se fechar a nossa boca, orar a Deus, clamar o nome de Jesus e ele vem nos defender. Nós normalmente queremos defender com a nossa boca. Fechar a nossa boca, alguém nos está fazendo a guerra. Fechar a nossa boca, meu Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor veio e defendeu os seus seguidores, os seus discípulos, também eu tenho fé que o Senhor também vai vir aqui a me defender contra esse Saulo que levantou dentro da minha casa, contra esse Saulo que levantou dentro do meu trabalho, contra esse Saulo que se levantou em qualquer área da minha vida, na minha saúde. Essa doença, podemos chamar também de Saulo. Entende? Essa doença, essa miséria, essa preocupação, esse vício que se levantou dentro da minha casa, esse vício que se levantou nos meus filhos, no meu marido, na minha esposa. Essa separação, esse esfriamento, essa frieza. Entende? Essa forma de falar um com o outro, de não ter diálogo. Isso é Saulo que se levanta na nossa vida. Porque nos persegue, porque sabendo que nós somos seguidores de Cristo, sabemos que nós obedecemos a Cristo, sabemos que nós temos a Cristo Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Então vem e nos persegue. Mas como Jesus aqui foi também, falou com Saulo, por que está a perseguir os seus seguidores? Não, desculpa. Falou diretamente, por que me persegues? Porque temos que entender que se nos perseguem, porque estão a perseguir a Jesus Cristo, não a nós. Porque se nós fôssemos do mundo, se estivéssemos a fazer as coisas como no mundo, não estaríamos com tanta perseguição. Porque muitas vezes falamos assim, meu Deus, parece que depois que eu vim a Cristo, depois que eu comecei a seguir a Jesus, tenho mais luta. Não é por causa disso, não. É por causa do nome de Jesus. Não é porque somos bonitos, porque somos feios, ou porque somos isso, ou porque somos outro. Não. É por causa do nome de Jesus. Mas temos que se sentir privilegiados, porque
que quem nos defende é Cristo. Quem vem diretamente fala assim, não, por que persegues a Sandra? Não vai falar, por que persegues a Sandra? Por que persegues a Maria? Por que persegues a João? Não, Jesus quando vem para fazer justiça, não vai lhe perguntar por que persegues a minha filha, o meu filho, o meu sobrinho. Não, vai falar assim, por que me persegues? Porque Jesus sabe que o nosso caráter está a ser como dele, com falhas, com pecados, mas sempre redimindo, sempre com o coração arrependido, porque Deus, o que Deus ama é a sinceridade. Sempre vindo com sinceridade na frente de Deus e falar assim, meu Pai, eu sei que eu pequei, eu sei que falei contra o Senhor, mas eu estou aqui arrependida, com o coração sincero, pedindo perdão, para redimir meus pecados e seguir em frente com o Senhor. Entende? Então temos que entender que quem nos defende é Jesus. Quem nos defende é Jesus. Então, quando nós obedecemos aquele que nos está a perseguir, aquele que nos está a caluniar, aquele que quer nos frustrar, aquele que quer fazer maldade conosco, seja em qualquer área da nossa vida, vai ter que cair por terra no nome de Jesus, porque é Jesus quem vem e nos defende. Então temos que clamar, meu Deus, em nome de Jesus, eu estou a obedecer ao Senhor. Que seja o Senhor o meu juiz, o meu justo juiz a defender a minha causa, em qualquer área da nossa vida. Esse diagnóstico médico que de repente falam, tem câncer, tem isso, tem outro. Eu quando falava que tinha câncer, eu falei assim, não aceita em nome de Jesus. Essa enfermidade vai ser glorificar o nome do meu Deus. E assim foi. O nome de Jesus foi glorificado, porque desapareceu o câncer, desapareceu tudo. Então é isso que temos que colocar na nossa mente, que quem vem nos defender é Jesus. E ele quando vem, não vem perguntar não, porque está a ofender a minha filha, porque está a ofender Manuel e Maria, José. Não, por que me persegues? Porque Jesus sabe que nos perseguem por causa do nome dele, nos perseguem por estar obedecendo a palavra dele. Então ele vem diretamente a perguntar, por que me persegues? Entende? Temos que abrir a nossa mente com isso. Somos privilegiados de ter Jesus como nosso defensor, como nosso justo juiz. Então não vamos aceitar ficar com um sentimento aí todo assim, a sofrer. Não, vamos clamar o nome de Jesus. Meu Pai, assim como o Senhor defendeu seus seguidores aparecendo a Saulo, também o Senhor também vai me defender, vai defender a minha causa, porque eu estou a obedecer ao Senhor. Então logo depois diz assim, no versículo 6, diz assim, e ele tremendo e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor, levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. Então, Saulo aí, automaticamente, porque um pouco mais embaixo, não? Aí fala de que Saulo perdeu a visão. Ele perdeu a visão, então teve que ser guiado por esses 2 soldados que estavam ao lado dele, até chegar a uma casa, assim como Jesus lhe deu instruções que tinha que chegar lá. Então, automaticamente, e em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. E Ananias é quem ia ter lá, porque também teve uma visão. Ananias ia ir ter lá com Saulo, para que Saulo pudesse recuperar a visão. Porque nós temos que entender que se nossos familiares agora mesmo não seguem a Cristo, é porque ainda estão cegos espiritualmente. Se Jesus já abriu nossos olhos, estamos a ver realmente a verdade, como diz a palavra dele, conhecereis a verdade vos libertará. Então, se nós já estamos abrindo nossos olhos e entender que são forças das trevas que agem nas pessoas, que fazem as pessoas fazerem coisas macabras, então agora nós temos que entender que por enquanto Jesus não vier e limpar os olhos, assim como Jesus fez com Saulo, tirando as escamas dos olhos, então eles vão continuar a pensar que isso é loucura, vão continuar a pensar que é religiosidade. Então não vão acreditar que realmente Jesus pode fazer algo na vida deles. Então nós temos que entender que aqui, como diz a palavra, diz assim, no versículo 11, e disse o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Esse é Jesus falando com Ananias, não? Que é quem ia fazer com que Saulo recuperasse a visão. Porque depois que Saulo teve a visão com Jesus Cristo, ele ficou cego, não? E Jesus lhe indicou que tinha que ir a tal lugar, que daí ia ir uma pessoa a fazer esse milagre nele para que ele pudesse recuperar a visão. Então Saulo obedeceu. Então diz assim, e pois eis que ele está orando, ou seja,
nesse momento, quando ele mandou para Ananias ir lá, falou assim, vai lá, porque nesse momento ele está orando, ele já sabe a instrução que tem que fazer, já sabes que tu vais aí, então vai lá ter com ele. No versículo 12 diz assim, e numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Então, Saulo teve uma outra visão onde ele via que um homem chamado Ananias colocava as mãos sobre os olhos dele e automaticamente ele começava a ver. Então, automaticamente, olha o que Ananias respondeu quando ele teve a visão. Diz assim, e respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ou seja, Ananias, mesmo Jesus falando com ele, vai lá e faz com que Saulo volte a ver. Porque ele já sabe, já falei com ele, já sabe que vai chegar aí e vai colocar a mão sobre os olhos dele e ele vai ver. Mas Ananias teve medo, porque sabia que Saulo perseguia todos os cristãos, matava, torturava, fazia, coisas macabras. Então ele tinha medo de ir lá ter com Saulo. Então é o que acontece muitas vezes conosco. Porque assim, Jesus deu a sua palavra, eu e minha casa serviremos a Deus, certo? Aqui está na sua palavra. Mas nós muitas vezes duvidamos, por quê? Porque ficamos a pensar, esse familiar não vai mudar. Esse familiar não tem como mudar, porque tantas coisas más que ele faz, ou tantas coisas que eu já sofri no meu casamento, na minha vida, e por exemplo, na minha saúde, na minha vida financeira, qualquer área da minha vida, no meu trabalho não tenho sorte. Então nós pensamos que se vamos outra vez tentar, vamos sofrer, vamos fracassar, vamos morrer. Porque aqui Ananias, mesmo tendo ordem de Jesus, ele pensava que chegando aí, Saulo podia fazer algum mal para ele, porque Saulo sempre fazia maldade. E assim como nós pensamos muitas vezes na nossa vida, que se fazemos o que Jesus está mandando aqui na sua palavra, talvez vamos fracassar, porque já tentamos tantas vezes, então não vale a pena seguir tentando. Então pensamos que vamos terminar no fracasso como sempre. Mas temos que entender que o nome de Jesus é poderoso. Se Jesus está dizendo a sua palavra que eu e minha casa serviremos a Deus, ou seja, nós e toda a nossa casa vamos servir a Deus, é porque vamos servir a Deus. Não vamos dar e por derrotar-os, não. Vamos lutar. Meu Pai, assim como o Senhor fez que Saulo pudesse ver, assim também como o Senhor vai fazer com que o meu filho saia das drogas, com que o meu marido volte para casa, com que a minha esposa deixe essa má vida, com que o outro, com que a minha vida financeira avance, com que a minha saúde seja restaurada, com que o meu trabalho venha dar frutos, com que mais clientes entram aqui dentro da minha empresa, em nome de Jesus, com que eu possa assinar um contrato, que eu possa glorificar o nome do Senhor. Ou seja, tudo aquilo que nós sabemos que estamos a fazer dentro da lei de Deus, ou seja, dentro da vontade de Deus, vamos pelejar, vamos lutar, não vamos dar por vencidos de que não vamos conseguir, não. Porque aqui Ananias tinha medo, mas Jesus a dizer, vai lá. Então, por isso Jesus diz assim, disse-lhe, porque claro, ele falou assim, não, e o Senhor sabe que todos aqueles que invocam o teu nome é perseguido por Saulo. Então, como é que eu vou lá? Então, nós às vezes ficamos a pensar, ai, Jesus, o Senhor sabe que eu não posso falar de Jesus dentro da minha casa, porque senão vai ter guerra. O Senhor sabe que esse familiar não vai mudar, porque o Senhor sabe como me persegue, o Senhor sabe no meu trabalho como me persegue, o Senhor sabe que eu não tenho sorte com isso, o Senhor sabe que a minha esposa, meu marido nunca vai mudar, os meus filhos não vão mudar. Então, Jesus já sabe, mas Jesus já mandar. Jesus já mandaram, então o nome de Jesus tem poder para mudar nossos familiares. Temos que entender que não somos nós. É o Espírito Santo quem vai mudar esse familiar. É o Espírito Santo quem vai transformar esse familiar para que esse familiar venha também falar de Cristo para outras pessoas serem salvas. Não somos nós. Não somos nós. Então, se esse familiar está a fazer guerra conosco, familiar ou qualquer área da nossa vida, nosso trabalho, não é por causa de nós, é por causa do nome de Jesus. E esse familiar também, quando chegar o momento, Jesus vai fazer com que também seja convertido a Ele. Ele vai também entrar no caminho de Deus, mas temos que entender que não somos nós, não é pela nossa força. É Deus, é Jesus, com o seu Espírito Santo, quem transforma as pessoas, quem faz as pessoas verem. Assim como aqui fez com que Saulo, não? E tirasse as escamas dos olhos, para que ele pudesse ver realmente, porque ele servia a Deus, mas servia de uma forma errada. Então, assim como Jesus fez com que Saulo tirasse toda essa escama dos olhos,
para poder ver realmente que o que estava a fazer estava mal. É assim também como Jesus vai tirar também as escamas dos olhos dos nossos familiares, do nosso, de companheiro de trabalho, de qualquer área da nossa vida. É assim como Jesus vai tirar toda a escama, tudo aquilo que é mau. Vai restaurar a nossa saúde, vai restaurar a nossa vida financeira. Mas para isso tem que ter uma obediência. Para isso temos que também acreditar no nome de Jesus. Porque onde há dúvida, Deus não se manifesta. Não é porque Deus não quer. Onde há dúvida, Deus não pode trabalhar. Por quê? Porque estamos a duvidar de Deus. Porque diz assim, sem fé não se pode agradar a Deus. Porque nós, a partir do momento que nós duvidamos de que Deus vai fazer algo de bom na nossa vida, não sucede, porque vamos dar força às trevas, vamos estar concentrados em pensamentos negativos, então automaticamente o que vai acontecer na nossa vida é derrota, é coisas negativas. Mas por quê? Porque vamos alimentar essa parte negativa dentro de nós. Então todo o caminho que vamos seguir vai ser o caminho negativo. Então não vamos ter foco para ver o que Deus nos quer dar. Mas quando tiramos a dúvida de lado, e colocamos a certeza. E se vemos que a nossa fé está a fraquejar, pedimos a Deus para nos dar força, para aumentar a nossa fé, então a nossa fé se levanta e nós continuamos na frente. Se quer ver fracassar os teus planos, se quer ver fracassar os teus sonhos com Deus, se quer ver fracassar tudo aquilo que tu podes esperar em Deus, começa a duvidar. Só começando com a dúvida já vai tudo. Porque duvidar é pensar que Deus está a mentir, que Deus não vai cumprir com o que prometeu. Mas quando nós apegamos, mesmo com a situação contrária, mas apegamos e falamos, não, eu vou acreditar no meu Deus. Eu vou acreditar que assim como Deus fez com Saulo, convertendo a Saulo em Paulo, e Paulo automaticamente, uma vez que foi tirado todas as camas dos seus olhos, começou a ver outra vez, aí a partir desse momento e Saulo se converteu a Paulo, e aí ele começou a pregar o evangelho, aí ele começou a falar de Cristo. Porque aqui no versículo 20 diz assim, e logo nas sinagogas pregava Cristo, que este é o Filho de Deus. Ele começou a falar de Cristo. Ele que perseguia antes os cristãos, que perseguia antes todo aquele que falava de Jesus. Agora é ele a ser perseguido. Agora é ele a falar de todo mundo e sobre Jesus. Assim como nós somos às vezes perseguidos por falar de Jesus, somos às vezes difamados, somos às vezes desprezados por acreditar em Jesus. Assim também como também Paulo também veio sofrer, mas com o coração cheio do Espírito Santo, com o coração cheio de amor, com o coração já limpo, porque Jesus abriu o seu entendimento, assim como Jesus abriu o nosso entendimento para entender que estávamos nas trevas, ele nos trouxe para a luz, assim também como Jesus também quer que sejamos luz na nossa casa, luz no nosso trabalho, em qualquer área da nossa vida, para poder dar um bom testemunho e aí fazer com que aqueles que estão ainda em trevas, assim como no ano passado, ou assim como um dia estivemos também em trevas, aí como essas pessoas, para que com o nosso bom testemunho possamos também trazer essas pessoas para Cristo, possamos fazer com que essas pessoas também venham acreditar que o Jesus é o único Senhor e Salvador, que Ele salva, que Ele liberta. Então temos que entender que não estamos sendo perseguidos, caluniados, desprezados por causa de nós. Não, é por causa do nome de Jesus. E Jesus quando vem em justiça, Ele vem e diz assim, por que me persegues? Porque nós temos a Cristo dentro de nós, o Espírito Santo. Então, quando ele vem diretamente a dizer assim, não, eu sei que não é contigo que é o problema dele é porque tu estás a me obedecer, tu levas o meu nome, tu levas o meu Espírito. É por isso que está perturbado contigo. Entende? Então é aí onde temos que entender que, dando bom testemunho, pedindo força ao Espírito Santo, pedindo sabedoria ao Espírito Santo, para nos dar força, para poder dar um bom testemunho aos outros. Não é só o dia de culto, o dia da reunião na igreja, mas sim, todos os dias da nossa vida, em qualquer área da nossa vida, dentro da nossa casa, pedir ao Espírito Santo que nos dê força, sabedoria, para poder dar um bom testemunho dentro da nossa casa, qualquer área da nossa vida, e principalmente para glorificar e santificar o nome dele. É aí onde essas pessoas vão começar a vir para Cristo. Porque quem convence para vir a Cristo é o Espírito Santo. Não somos nós, temos que parar de querer, não, tem que ir para a igreja, tem que aceitar a Cristo, tem que isso, não, é filho do diabo, não, isso nunca vai mudar. Não, temos que entender que quem vai fazer com que eles venham se transformar, venham tirar as escamas dos olhos, assim como tirou de Saulo para converter a Paulo, é Jesus Cristo, é o seu Espírito Santo. Então paremos de querer fazer com que nossos familiares venham se converter a Cristo, venham aceitar a Cristo, venham andar em caminho de Deus. E entendamos que podemos orar, podemos clamar o nome de Jesus, podemos repreender todo o mal em nome de Jesus, mas seguir orando para que haja salvação para esse familiar, para que haja salvação para essa pessoa que está perturbada em trevas, assim como nós estivemos em trevas. Mas não pretender mudar essa pessoa, porque não somos nós, é Cristo quem muda, é o Espírito Santo quem muda.
Assim como ele fez aqui. Porque os seguidores, por mais que podiam falar com Saulo sobre, olha, é assim porque Cristo salva, porque Cristo liberta, ele não ia entender. Mas foi Jesus quem se revelou para Saulo, fazendo ele com que ficasse cego, e aí tivesse que depender de um outro servo de Deus para vir fazer com que ele pudesse ver. E automaticamente, uma vez vendo, tirou todas as camas dos olhos, tirou toda a religiosidade, tirou toda a doutrina que ele tinha na cabeça, tirou toda a lei aí de religião. E entendeu que na igreja A, B ou C, mas entendeu que é um relacionamento com Deus, que é a obediência à palavra de Deus. E aí foi ele também e começando a pregar o evangelho, pregar a palavra de Deus, fazer com que os outros também venham a conhecer a Cristo. Então, assim como nós somos perseguidos, então também Saulo que se converteu a Paulo, veio também ser perseguido. Mas ele viu que essa perseguição não era por causa dele, não era por causa do nome dele, mas sim era por causa do nome de Jesus. Entende? Então temos que entender isso. Ok? E vamos ver que quando começamos a colocar em prática, dando um bom testemunho, meu Deus, me dê sabedoria para dar um bom testemunho do nome do Senhor, me dê sabedoria para poder colocar em prática a palavra do Senhor, para que eu seja testemunho onde quer que eu esteja. E assim poder fazer com que muitas almas sejam ganhas por Senhor. Assim como o Senhor salvou a minha alma, também que o Senhor venha também usar a minha vida para salvar outras almas. É assim como Deus trabalha. Ok? Então, vamos fazer a nossa pequena oração, agradecendo ao Espírito Santo por mais um ensinamento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, obrigado, meu Pai, por mais um ensinamento, meu Pai. Que essa palavra venha ficar pregada dentro do nosso coração. Meu Pai, que o Senhor coloque dentro do coração de cada um presente aqui para entender que não somos nós quem vamos fazer com que os nossos familiares ou qualquer pessoa venha se converter a Cristo, venha obedecer a Tua palavra, mas sim que é o Teu Espírito Santo quem convence, meu Pai. Então que a partir de hoje paremos de sofrer, paremos de querer convencer qualquer pessoa de que tem que vir a Cristo à força, mas sim entendamos que temos que pedir sabedoria ao Senhor para que o Senhor venha nos ensinar como falar de Cristo, como levar o bom testemunho para os outros, meu Pai. Também eu oro se existe alguma pessoa aqui, meu Pai, oprimida, que esteja a sofrer com insônia, que não pode dormir, meu Pai, que a partir de hoje essa pessoa possa dormir, essa pessoa possa descansar, essa pessoa possa deixar todo o fardo com o Senhor Jesus, porque o Senhor, o seu fardo é leve, o Senhor mesmo diz na sua palavra, clama a mim no dia da tua angústia que eu te responderei. Então, meu Pai, que o Senhor venha falar com essa pessoa, que o Senhor venha libertar, que o Senhor venha dar um sono tranquilo a essa pessoa, que o Senhor arranque toda a insônia, que o Senhor arranque toda a ansiedade, toda a opressão, meu Pai, tudo aquilo que não deixa essa pessoa avançar na sua vida, e que o Senhor abra portas de empregos, meu Pai, que o Senhor venha abrir portas também para que essa pessoa possa ter ideias de como empreender os seus negócios, meu Pai, porque muitas vezes temos tantos projetos, tantas ideias na nossa mente, meu Pai, mas temos medo. Então que o Senhor venha arrancar todo o medo, que o Senhor venha arrancar tudo aquilo que não vem do Senhor, porque o Senhor só nos dá coisas boas, meu Pai. Então nesse momento corrige tudo aquilo que está errado na nossa vida e venha nos dar, meu Pai, aquilo que só o Senhor pode dar. Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Deus vos abençoe e lembrem-se, quem convence é o Espírito Santo, ok? Deus vos abençoe. Boa noite.